Fala galera, beleza? Chega pra cá que a gente vai tratar um assunto aqui que, como eu digo sempre pra vocês, minha função aqui, na minha concepção, naquilo que eu penso de futebol, naquilo que eu penso sobre Vasco da Gama, é alertar você, torcedor vascaíno, sobre algumas situações que acontecem e que acabam deixando a gente meio que desanimado. Primeira coisa, falei aqui nos vídeos anteriores sobre o Botafogo, que tinha muita gente fazendo para poder ganhar like, essa questão do Botafogo. Falei ontem sobre algumas questões referentes a pessoas que criam o caos ou instauram o caos para poder usar isso de maneira política e suja para poder usar o torcedor. E agora eu quero falar com vocês para que vocês tomem cuidado com as fake news que vocês veem por aí. Fake news em qual sentido, Léo? No sentido de jogadores, primeira prateleira, que colocam na rede social, e a fake news também do outro lado, que tenta causar o caos, lembra disso? Pessoas que tentam causar o caos falando que o Pedrinho não está contratando ninguém, que o Pedrinho não vai contratar ninguém. E é óbvio que a gente sabe, ou se não sabe, vai saber agora, que o Vasco não vai contratar jogadores de primeira prateleira. Essa é a realidade, torcedor. Você não pode se omitir diante disso, você não pode fechar os olhos diante disso e querer acreditar que o Vasco vai contratar alguém de prateleira grande, como foi assim com o Payet, quando veio o Payet, como foi com o Coutinho no ano passado. Ah, Léo, mas por que se a gestão Pedrinho conseguiu, agora não vai conseguir? Porque naquele momento que o Vasco fez contratação do Coutinho, da galera toda que chegou, e que foram janelas ruins, isso aqui a gente não vai passar pano, foram duas janelas muito ruins da direção do Vasco e da gestão dos diretores executivos que por lá passaram. O Vasco, nesse momento, passa por uma recuperação judicial. E claramente falando para você, torcedor, para que você não se engane, o Vasco está trazendo, sim, jogadores que são poucos conhecidos por nós. Carlos Cuesta, conhecemos por causa da seleção da Colômbia, ponto. Até então não sabia quem era nesse sentido. Andrés Gomes, também, que o diretor executivo Admar conhece. E tem aí o Jonathan Coné, tem o Onaná, esses outros todos estão sendo especulados aí. Calma. Se passar do limite daquilo que o Vasco pode pagar, o Vasco não vai poder contratar. A recuperação judicial, o Vasco tem que dar conta de tudo relacionado a finanças, a justiça. E isso a gente tem que deixar claro para você. Cuidado com as páginas que vão colocar você dizendo que o Vasco vai contratar bem e grande e daqui a pouco você se frustrar com isso. Valeu? Tamo junto.